Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. A Escritura do Evangelho. Quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico. Em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Mestre, disse Filipe, ponderado, se os maus nos impedirem os passos, que faremos? Caber-nos-á recurso à autoridade punitiva? Nossa missão, replicou Jesus pensativo, destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz, ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo. O programa não pode ser outro. Mas, obtemperou Tomé, e se formos atacados por criminosos? Mesmo assim, confirmou o Cristo, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre, persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Senhor, objetou Tiago, filho de Alfeu, se interpelados pelos fariseus, amantes da lei, que diretrizes tomaremos? São eles depositários de sagrados textos, com que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores. Dizem-se herdeiros dos profetas. Como agir se o novo reino determina a fraternidade isenta da tirania? Ainda aí, explicou o Messias Nazareno, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com o nosso respeito. Contudo, renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. Verificando-se ligeira pausa, Tadeu, que se impressionara vivamente com a resposta, acrescentou: e se os casuístas nos confundirem? Rogaremos a inspiração divina para nossa expressão humana. Mas que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro, a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu o apóstolo. Esclareceu Jesus sorridente. Será então necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. Nesse ponto, André interferiu, perguntando: Mestre, em nossa pregação, chamaremos indistintamente as criaturas? Ajudaremos a todos sem exigências, respondeu o Salvador, com significativa inflexão na voz. Senhor, interrogou Simão, precavido, temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. E se cairmos na estrada? E se, muitas vezes, ouvirmos as sugestões do mal, despertando, depois, nas teias do remorso?
Pedro retrucou o divino amigo: levantar e prosseguir é o remédio. No entanto, teimou o pescador: e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. E se os demônios nos atacarem? Interrogou João, de olhos límpidos. Atraí-los-emos à glória do trabalho pacífico. Se nos odiarem e perseguirem, comentou Tiago, filho de Zebedeu, serão amparados por nós no asilo do amor e da oração. E se esses inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? Inquiriu o filho de Queriote. O espírito é imortal, elucidou Jesus calmamente, e a justiça enraiza-se em toda parte. Foi então que Levi, homem prático e habituado à estatística, observou, prudente: Senhor, o fariseu lê a Torá, baseando-se nas suas instruções. O saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentil, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós, a que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? O mestre meditou longamente e falou: usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Os 12 companheiros entreolharam-se, admirados, e o silêncio caiu entre eles, enquanto as águas cristalinas, não longe, refletiam o céu imensamente azul, cortado de brisas vespertinas que anunciavam as primeiras visões da noite. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. A Revolução Cristã. Ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu
nas vésperas de formidável renovação política. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento a esboçar-se pacífico para terminar, com certeza, em choques sanguinolentos. Não se reportava ao Mestre constantemente a vontade do Todo-Poderoso? Era inegável o advento da Era Nova. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam pela independência do povo escolhido. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos. Submetendo, certa noite, ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu a confirmação esperada. Sem dúvida, explicou o Nazareno, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras, reformará o caminho dos povos. Um movimento revolucionário, acentuou Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político à definição. Sim, acrescentou o profeta divino, não deixa de ser. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade da raça, desde os padecimentos no deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem rebuços: Senhor, confiar-me-ás, porventura, o plano central do empreendimento? Dirigiu-lhe Jesus significativo olhar e observou: Amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e, buscando, ansioso a companhia do Senhor, muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro, com surpresa encontrou-o à espera dele, a fim de jornadearem sem detença. Não deram muitos passos e encontraram pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo-o. Que é isto? Clamou Tomé enfadado. Este velho diabo é Jonas, borracho renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu: Não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito, em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente, vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro
exige também o ato de começar? O aprendiz não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbedo para lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pão. Retomavam a caminhada, quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequenina confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade ao corpo. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde que desejavam instruções da Boa Nova para os filhinhos. O Cristo não se fez rogado, prestou esclarecimentos simples e concisos. Ainda não havia concluído aquele curso rápido de Evangelho e Jafé, o cortador de madeira, veio resfolegante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. O emissário de Deus seguiu-o sem pestanejar, à frente de Tomé, silencioso, reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou a casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. O serviço da manhã absorvera-lhes o tempo, e, assim que se puseram a caminho, em definitivo, eis que uma anciã semi-paralítica pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolhe-a bondoso, solicita o concurso do apóstolo e conduz-la a sítio vizinho, onde lhe lava as feridas e deixa-a convenientemente asilada. Prosseguindo viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação, sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos, mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo, estrelas brilhavam distantes, achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo olhar indagador, inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? O divino interpelado esclareceu, sem vacilações: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe,
representa segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas, no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E, ante o discípulo desapontado, concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou.